Boa noite, meus amigos. Vamos dando continuidade aos nossos estudos da obra O Livro dos Espíritos. Nós vamos realizar hoje o último estudo desse ano de 2020, porque daremos uma pausa de 2 semanas devido ao Natal e Ano Novo, né? E a gente retornaremos então no início de janeiro. Sejam bem-vindos, boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui mais uma noite de estudos. Nossa amiga Neuza Beleze, muito bem-vinda, Neuza. Obrigado pela participação, pela companhia sempre. O Sérgio também. Sérgio Beleze, bem-vindo, Sérgio. Joaquim Bueno, boa noite, Joaquim. Maria Antônia Casadei também, uma boa noite. Cláudio Almeida, Saulo Pita, nosso amigo lá de Pitangueiras, né? A Zeine Carone, boa noite, Zeine, bem-vinda. Que legal, muito bom. Pessoal, hoje nós vamos dar continuidade àquele tópico da escala espírita, né? Nós estudamos a primeira parte a semana passada, e hoje nós vamos fazer a conclusão dessa escala espírita para que a gente faça então essa interrupção aí por 2 semanas pelas festas aí do Natal e Ano Novo. A Lourdes também, boa noite, Lourdes, bem-vinda. Só vou aguardar um minutinho só para ver se mais amigos possam chegar, para que a gente dê início então. A Flora Damasceno Branquinho, que bom, muito bem-vinda, viu, Flora? Boa noite. A Elaine Munhoz também, nossa grande amiga. Boa noite, Elaine, bem-vinda. Pessoal, então vamos iniciando, né? Rogando a Jesus de início as suas bênçãos, a sua proteção, que o Mestre Maior possa nos envolver a todos na sua santa paz, com o seu imenso amor, para que a gente consiga ter uns minutos proveitosos aqui, estudando a nossa doutrina, que a gente possa aprofundar um pouquinho mais do nosso conhecimento, do nosso entendimento a respeito dos princípios da doutrina espírita, e que assim a gente consiga cada vez mais vivermos em comunhão maior com as leis de Deus, com aquilo que se espera de nós, né? Então, que Jesus nos abençoe e que tenhamos uma boa noite de estudos. Vamos lá, então. Hoje, como eu disse, então, vamos ver, nós estamos vendo ainda, né, a segunda parte do livro, que é a parte mais longa, né, sempre repito, que fala sobre o mundo dos espíritos, tá? E nós estamos ainda finalizando o capítulo 1, que é um capítulo muito longo também, que trata dos espíritos. E hoje, então, nós vamos concluir o estudo a respeito da escala espírita, né? A escala espírita, lembrando, meus amigos, que ela se refere tanto a nós encarnados quanto aos espíritos desencarnados, porque, afinal de contas, somos todos espíritos, né? Só recordando rapidamente, na semana passada, nós falamos sobre os espíritos imperfeitos, né? Nós falamos que Allan Kardec, com a orientação dos espíritos superiores, fez uma divisão em 3 grandes grupos para classificar todos os espíritos. Ele colocou, então, na base, né, a ordem mais baixa, que ele chama, né, de espíritos imperfeitos. No meio da escala evolutiva, ele chama de bons espíritos. E na parte de cima, né, que são os espíritos puros. Então, nós vimos os espíritos imperfeitos semana passada, falamos que eles têm a predominância da matéria sobre o espírito, né? O apego à matéria, o desejo do mal. Falamos de 5 classes que tem na terceira ordem, falamos dos espíritos impuros, que são os mais atrasados, mais voltados ao mal. Falamos dos levianos, dos pseudo-sábios, dos neutros e dos espíritos batedores ou perturbadores, que são 5 classes que compõem a terceira ordem
Todas essas 5 classes se referem a espíritos imperfeitos. Hoje, então, vamos ver a segunda ordem, né, que trata dos bons espíritos, tá bom? A Natália Silva também, amiga de Araraquara, bem-vinda, Natália, muito boa noite. Vamos lá, então. Segunda ordem é o item número 107, se alguém estiver acompanhando com o livro, né? Que seria pergunta, mas não é uma pergunta, né? Allan Kardec discorre, faz um texto aqui a respeito, né, dos caracteres gerais dos bons espíritos. Então ele diz assim: predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Então vejam que é o contrário dos espíritos imperfeitos, né? Lá era a predominância da matéria sobre o espírito. Aqui, predominância do espírito sobre a matéria. E aí é interessante isso, porque a gente percebe que quanto mais evoluído o espírito, é lógico, né? Menos apego à matéria, ele está menos materializado, né? A gente até percebe isso muito claro quando os espíritos dizem que tem até um receio de reencarnar, porque sabe o quanto a matéria sufoca, né? Além do esquecimento, que é uma bênção de Deus, que nós sabemos já que é normal, é algo que Deus fez dessa forma para o nosso bem, mas nós sabemos o quanto a matéria exerce influência sobre os espíritos imperfeitos, né? E aí acaba dificultando toda uma programação espiritual, de repente, às vezes ele não consegue ter a intuição, seguir por aquele caminho que foi planejado, porque às vezes ele se apega demais às coisas materiais e desvia o rumo. Então eles dizem também, né, desejo do bem. Esses bons espíritos desejam constantemente o bem. O bem é o objetivo dos bons espíritos. E eles não praticam o mal. Para a gente ver, nós vamos começar a analisar aí, porque a gente fica na dúvida, né? Será que nós somos espíritos imperfeitos ou estamos já com um pezinho na condição de bons espíritos? Nós vamos chegar um pouco mais adiante aí para ter essa conclusão. Aí eles dizem aqui ainda: suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber, as qualidades morais. Aqui, pessoal, nós estamos falando ainda dos caracteres gerais. Nós vamos entrar na classe de cada espírito bom aí para analisar. Então, nós vemos aqui diferentes níveis evolutivos entre os espíritos bons. Ele diz aqui, né? Uns têm a ciência, outros têm a bondade, outros têm a sabedoria. Nós vamos falar isso com mais detalhes. Avançando, então, eles dizem aqui: os espíritos bons compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Olha que interessante. Então, os bons espíritos gozam de uma felicidade, né? E são felizes pelo bem que faz, mas também pelo mal que impedem. Porque nós percebemos que muitos desses bons espíritos têm aquela tarefa de ser anjos guardiães, que nós ouvimos tanto falar, né, do nosso anjo da guarda, do nosso espírito protetor. Muitos espíritos nessa ordem, né, de bons espíritos, eles têm a missão de ser o anjo da guarda de um encarnado, acompanhá-lo durante a sua trajetória de vida. Então, por isso que diz aqui que eles ficam felizes de impedir o mal, né? Porque eles nos aconselham quando percebem que nós estamos caminhando para o erro, para o mal. Então, eles vão nos advertir, vão nos intuir para a gente desviar, não seguir por esse caminho. Mas nós sabemos que a escolha é nossa. Eles fazem o que eles podem, né, para nos intuir, para nos orientar, mas a escolha fica por nossa conta. Como esses espíritos têm um entendimento bem mais profundo de Deus e de suas leis, é lógico que eles conseguem viver bem mais plenamente as leis de Deus. Eles vivem mais em harmonia com essas leis, são aqueles que conseguem, né, evitar o mal e fazer o bem, né? Que mais? Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas
até que atinjam a perfeição. Então é interessante que nós sabemos que nós estamos num mundo, né, de provas e expiações. Mas aqui está dizendo que os bons espíritos têm que passar por provas, não está falando expiações. Por que não, né? Porque a expiação é consequência do mal praticado. Todas as vezes que nós prejudicamos o semelhante, de qualquer forma que seja, ou nos prejudicamos também, né? Que não é só com o outro, é conosco também. Todas as vezes que nós agimos de forma contrária à lei divina, gerando o mal, nós vamos sofrer o retorno dessa ação. Vamos sofrer uma ação semelhante à que praticamos, para que a gente aprenda a lição, né? Então, esse retorno das nossas ações no mal, né, é chamado de expiação. Então, aqui eles dizem que os bons espíritos não têm expiação, eles têm provas, porque provas são necessárias até que o espírito atinja a perfeição. É através das provas que o espírito evolui, que ele adquire virtudes, que ele cresce na evolução espiritual. Bom, mas lembrando, né, que esses espíritos passam por essas provas em planetas mais elevados. Vamos falar um pouquinho disso mais adiante. Então, esses espíritos, estamos falando ainda dos caracteres gerais, tá? Não entramos em classes ainda. Esses espíritos, quando encarnados, por exemplo, se nós pudéssemos ver um espírito desse encarnado na Terra, que acontece também, né? Eles seriam bondosos, benevolentes, né? Não fariam o mal, fariam o bem desinteressadamente, aqueles espíritos que teriam a caridade mais pura, mais verdadeira. Seriam humildes, né? Tão humildes que não se mostrariam. Se a gente conviver com um espírito nessa ordem, nós vamos ter dificuldade para afirmar que ele é um espírito da segunda ordem, porque são humildes, eles passam às vezes despercebidos, não procuram destaque, né? Não se mostram. E, na verdade, são poucos na Terra. A gente vai vendo que a maioria de nós, espíritos encarnados na Terra, a maioria, né, somos ainda espíritos imperfeitos. Aqui a gente não pode, pessoal, confundir com pessoas boas, porque eu vejo que sempre há essa confusão. Porque a hora que a gente lê as características que desejam o bem, né, evitam o mal, a gente pode pensar assim, mas eu também desejo o bem. A gente vai pensar, nós, né, a maioria de nós. Nós pensamos assim, nossa, mas eu desejo o bem, eu não quero fazer o mal, eu quero ser bom, eu quero fazer caridade. Aí a gente pode achar que nós estamos nessa categoria na segunda ordem de bons espíritos. Mas olha a colocação que vem a seguir, né, que dá um banho de água fria aqui. Allan Kardec diz assim, não os movem o orgulho, nem o egoísmo ou a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme, e fazem o bem pelo bem. A hora que a gente lê essa frase, eu acho que fica claro, pelo menos para mim, que não estou ainda na condição da segunda ordem de bons espíritos. Porque por mais que a gente queira fazer o bem, por mais que a gente se dedique a evitar o mal, eu acho que a gente ainda sente, né, de vez em quando que seja, mesmo que esporadicamente, ódio, rancor, inveja, ciúme, né, o egoísmo, o orgulho. Eu creio que isso aí ainda está presente em nós, né? E se isso ainda está presente em nós, segundo as colocações de Allan Kardec, não pertencemos ainda à ordem dos bons espíritos. Mas aí eu entendo assim. Lembra que no início da escala espírita, Allan Kardec nos fala que, na verdade, ele coloca 10 classes, mas poderia haver mais, porque isso aí ele coloca para fins didáticos as 10, só para a gente ter uma noção, né, do conjunto. Mas, por exemplo, nos espíritos imperfeitos, nós percebemos que que está mais um pouquinho avançado seriam aqueles neutros, né? Neutros que a gente viu são aqueles que não fazem nem o bem nem o mal constantemente.
ora fazem o bem, ora fazem o mal. Então são aqueles espíritos ainda, né, que não se decidiram nem para o mal nem para o bem. Estão ali no equilíbrio, né? Então, vamos supor que a gente ache assim, mas eu não sou neutro, eu já avancei um pouco mais. Eu creio que a gente pode estar numa transição de neutros para atingir um dia, né, a condição de bons espíritos. Tanto é que isso faz sentido, porque os espíritos bons habitam mundos felizes, certo? Mundos mais elevados. Espíritos imperfeitos habitam mundos de expiações e provas. E o que está acontecendo com a Terra hoje? Estamos no processo de transição. Estamos quase atingindo a condição de mundo regenerado. Então entendo que nós estamos nessa transição. Estamos deixando praticamente devagarzinho a condição de espíritos imperfeitos para daqui a um tempo, né? Mais no futuro, muitas reencarnações chegarmos aí nos bons espíritos. Porque os mundos regeneradores são chamados mundos de transição. Eles estão entre os imperfeitos, né? Entre os de expiações e provas e entre os mundos felizes. Então eu imagino, né, que nós estamos nessa transição aí, tentando deixarmos a condição de imperfeitos para conseguirmos alcançar uma evolução maior e atingir uma ordem dos bons espíritos. Tá? Vamos ver agora 4 classes a seguir, que ele vai colocar que os espíritos bons, então, eles são divididos em 4 classes, tá? Deixa eu acompanhar só aqui, ver se tem alguma colocação, alguma pergunta aqui, né? A Meire Augusto Faustino, bem-vinda, boa noite. Vera Henrique, Marcela Bernardes, boa noite, Marcela, muito bem-vinda. Almerinda Rodrigues, a Iva Souza, o Sérgio Gombio, que legal, muito boa noite. Maria Helena Butião, Valdete Valença, Lúcia Firmino, que bom, pessoal, muita gente aí conosco. Creio que por enquanto, então, não tem nenhuma... Está com chiado, pessoal, vocês estão percebendo? Não sei se o fone desconectou aqui. Alguém pode me dar um retorno? O retorno de vocês eu demoro para ler um pouquinho, tá? Mesmo que já escreveram. Confere lá o seu. Pessoal, vocês percebem se está chiando o som? Tá com chiado, né? Deixa eu tentar mexer aqui no fone, pessoal. Será que tá do mesmo, piorou ou tá do mesmo jeito, pessoal? Tá pior ou melhor desse jeito? Tá bem? Então tá melhor assim, então? Melhorou? Obrigado, então, pessoal. Valeu, Marcelo. Tem alguém falando que tá ruim? Não tem que levar mais ou menos, então. Tá melhorando? Tá com chiado, né? Eu vou ter que ver depois se há algum problema, mas vamos tentar. Dá para pelo menos acompanhar desse jeito ou tá muito ruim? Será que dá para levar? Bom, tem gente falando que tá ótimo, então melhorou, né? Então tá bom, vamos seguir, não vamos perder tempo não. Nós vamos ver agora, obrigado pessoal pelo retorno, desculpa aí pelo transtorno. Esse fone eu coloco porque eu percebo que ele segura um pouco o barulho dos cachorros que eu tenho aqui em casa. Mas vamos ao Djalma também, um grande amigo, um abraço, viu Djalma? Que bom te ver aqui também. Vamos lá pessoal, vamos continuar. Nós vamos ver agora então o item 108, que é a 5ª classe, Espíritos Benévolos. Agora nós já vamos ver então cada uma das 4 classes, tá bom?
Diz aqui: a bondade é neles a qualidade dominante. Apraz-lhes prestar serviço aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos. Hão progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Então, esses espíritos são aqueles que se dedicaram mais às qualidades do coração, da bondade. Porque nós sabemos que os espíritos precisam evoluir em dois campos, né? Na bondade, no amor, na moral e na inteligência, no conhecimento. Então tem espíritos que focam primeiramente na bondade, no amor, na moral, né? Então esses espíritos benévolos desenvolveram qualidades, primeiramente qualidades de benevolência, né? São aqueles espíritos bons, se dedicam ao bem, querem fazer o bem, são nesse caso, querem ser úteis, né? Querem servir realmente. Mas não esquecendo que eles também têm inteligência avançada, porque chegaram à condição de bons espíritos, né? Eles têm uma condição de inteligência, mas eles focaram mais na benevolência. Por isso que Allan Kardec coloca espíritos benévolos, tá? Só que em encarnações futuras, aí eles vão desenvolver também a parte mais do intelecto, da inteligência, para avançar também na outra parte. No item agora 109, que são os espíritos sábios ou de ciência, né? Diz aqui: distinguem-se pela amplitude de seus conhecimentos, preocupam-se menos com as questões morais do que com as de natureza científica, para as quais têm maior aptidão. Então vejam que esses espíritos sábios da quarta classe, ao contrário dos benévolos, eles foram para o campo da inteligência, para o campo do conhecimento, desenvolver a ciência, dedicar-se mais a essa área. Então, não quer dizer também que eles não sejam bons, benévolos, como assim os outros também. Eles também têm bondade, querem fazer o bem, mas eles estão focados na inteligência, na ciência, desenvolver o conhecimento, mas querem dedicar-se a isso. A gente então percebe que aí que a gente vê o livre-arbítrio, né? Escolha de cada um. Deus deixou para cada um fazer as suas escolhas, os seus caminhos. Até entre os bons espíritos a gente percebe que um segue para um caminho, outro segue para outro. Mas a hora que desenvolve muito um lado, ele precisa depois focar no outro também, tá? Aí continua aqui: entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Então eles são aqueles que se dedicam à ciência. Por exemplo, pode ser uma pessoa que encarnou para ser um grande cientista, de repente, dedicar a sua vida para descobrir uma cura de uma doença, uma vacina, como estão esperando agora nessa fase atual. Mas são aqueles que, vejam bem, aqui a gente tem um ponto importante para destacar: mas jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Então eles se dedicam à ciência, mas com fins nobres. Não são aqueles que vão usar sua inteligência para produzir algo de mal. Porque, por exemplo, um homem com a sua inteligência um dia criou a bomba atômica, né? Então são altamente inteligentes, mas não tinham essa moral, essa bondade. Esses espíritos aqui de sábios ou de ciência, eles não dedicaram-se tanto a desenvolver o bem nessa fase, mas são bons, são moralizados. Então eles buscam os conhecimentos, a ciência, mas para fins nobres, para ficar bem claro isso. Bom, tá tudo bem até aqui então? Melhorou então o som, né, pessoal? Vamos ver aqui se tem alguma colocação. Até aqui está tudo claro. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida, algum comentário? Obrigado, Ana. O pessoal dizendo aí para não se preocupar, né, de pedir desculpa. Valeu, obrigado. Imagino que vocês compreendem, né? Bom, nós vamos seguindo então. Se alguém quiser perguntar alguma coisa aí, fique à vontade, tá? Se tiver alguma dúvida, se eu não estiver sendo tão claro. Bom, nós vamos agora para a terceira classe.
que são espíritos de sabedoria. Allan Kardec diz assim: as qualidades morais da ordem mais elevada são o que os caracteriza. Olha que interessante. Qualidades morais da ordem mais elevada. Então eles têm muito desenvolvimento da moral, das qualidades morais. Sem possuírem ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. Então vejam que eles têm muito conhecimento. É lógico que não é ainda ilimitado, né? Tem um limite, mas tem muito conhecimento esses espíritos. Então, com esse conhecimento, aliado com a moral que desenvolveram, eles conseguem, o que fala Kardec, fazer juízo reto sobre os homens e as coisas. Ou seja, eles têm essa sabedoria, porque sabedoria, pessoal, não quer dizer apenas inteligência, né? Não é só inteligência, conhecimento que dá sabedoria. A sabedoria é um grau mais avançado, porque a sabedoria é a pessoa que tem o conhecimento, mas sabe aplicá-lo na hora certa. Tem um lado aí de psicologia, de compreensão, de discernimento. É aquela pessoa que tem clareza de raciocínio, sabe como ajudar na hora certa, sabe como falar a coisa certa na hora certa. Não é aquele que joga tudo a qualquer momento, entendeu? Porque às vezes a pessoa é muito inteligente e às vezes ela não consegue nem repartir um pouco do que ela sabe. Então o espírito sábio, ele sabe muito e ele tem essa habilidade, discernimento, compreensão, o lado psicológico, né, que faz com que ele consiga, né, conviver, ajudar as pessoas, trabalhar de uma forma sensata, se fosse aqui entre nós, né? A gente percebe que esses espíritos de sabedoria têm um pouco das classes anteriores, né? Vejam bem, nas classes anteriores, os benévolos focaram na bondade. Os de ciência, né, ou sábios, focaram na inteligência, no conhecimento. Esses de sabedoria vão aliar as duas coisas. Eles têm bondade, né, benevolência, e têm também conhecimento, o lado da ciência. Então esses de sabedoria desenvolveram essas duas partes, e aí por isso que eles conquistaram essa moral, porque aliando o conhecimento com a bondade, eles progridem em moral. E progredindo em moral, eles adquirem essa sabedoria de serem pessoas que, quando encarnados, né, espíritos quando encarnados, vão viver naquela harmonia, naquela forma elevada, sabem auxiliar, sabem orientar, compreendem as pessoas, né? Então seria mais ou menos aí nesse sentido, tá claro isso? Dá para perceber a diferença entre, né, benévolos, sábios e de sabedoria? Deu para ficar claro essa diferença entre eles? Deixa eu ver aqui a Lana Silva de Jesus, ela está dizendo: irmão Paulinho e irmãos, né? Boa noite. O que dizer de Santos Dumont? Ele é suicida? Então, a Lana põe a gente às vezes nos apertos aí, né, Lana? Respondendo a sua pergunta, amiga, eu sei que tem um livro, né, que era muito falado lá na Casa Espírita, na Allan Kardec, que a gente frequenta bastante, pela amiga Vera, até falava muito dele, não sei se a Vera está aqui hoje. Se não me engano, acho que chama Ícaro Redimido, né, uma coisa assim, não tenho certeza, eu não li esse livro, tá? E parece, né, que lá diz que é um relato de Santos Dumont, que ele fala, se alguém souber aí, quiser colocar, ajuda a gente aí, tá? Parece que ele comenta que ele, né, teve alguma coisa assim nesse sentido em existência passada, né? E ele, por isso que ele até tem essa morte mais violenta, uma situação difícil. Mas eu não sei, Lana, eu não li esse livro, tá? Não sei afirmar, vamos esperar aí se alguém puder colaborar com nesse sentido, tá bom? Você se refere a esse livro, Lana? Você leu? Eu não sei se é isso que você está dizendo aí.
Mas enquanto ficamos aguardando aqui, eu vou seguir um pouquinho. Então, Lana, depois a gente retorna aqui na questão, tá bom? Pra gente não ficar travado. Eu não consegui ver resposta aqui ainda, tá bom? A Vera, agora que chegou aqui da Vera. Ícaro, deve ser o Ícaro redimido, então. É isso, Vera? Bom, a Vera está confirmando, né? Que eu lembrei até, porque a Vera falava muito desse livro aí. Obrigado até por estar confirmando. Mas se você quiser, Lana, procura ver esse livro, que ele relata a história aí de Santos Dumont, né? Mas eu não vou saber dar mais detalhes. Se a Vera depois conseguir escrever, eu sei que para escrever é mais complicado, né? Mas depois a gente aguarda alguma dica dela aí. Bom, vamos avançar então. Vamos ver a segunda classe. Segunda classe, item 111, espíritos superiores. Então vejamos que entre os espíritos bons temos 4 classes. Já falamos dos benévolos, já falamos dos sábios ou de ciência, já falamos dos de sabedoria. Agora a última classe dos bons espíritos, que são os espíritos superiores. Vamos ver lá o que diz a respeito deles. Esses espíritos em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Então vejam que agora esse adquire as 3 classes anteriores. Sempre vai sendo uma conquista a mais, né? Os de sabedoria englobavam as 2 classes, né? Benevolência e conhecimento. Agora, os superiores incluem também a sabedoria. Então, eles são acima dos espíritos de sabedoria, porque eles vão ter benevolência, conhecimento e sabedoria e moral avançada. Então, esses espíritos superiores são muito elevados, tá? São espíritos assim que estão a um passo de se tornarem espíritos puros, né? É a última classe de bons espíritos antes daquela que nós vamos ver a seguir dos espíritos puros, tá? Aí diz aqui, sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Então vejam que interessante, eles vão nos dar noções daquilo que nós podemos saber, revelar coisas para nós, informações. E quem foram os espíritos que revelaram a doutrina espírita? Se a gente pegar no início do livro dos Espíritos, Allan Kardec diz lá, revelações dadas pelos espíritos superiores. Então a gente percebe que essa classe de espírito foi aquela que trouxe, né, na sua maioria, porque muitos espíritos comunicaram, mas muitos daqueles que nos trouxeram as informações da doutrina espírita, as revelações, são espíritos dessa classe. São altamente evoluídos, né? Porque eles têm uma ampla noção da vida, das leis de Deus. Porque vejam, a gente vê a profundidade das perguntas do Livro dos Espíritos. Teriam que ser espíritos muito conhecedores, né, para poder informar algo verdadeiro para a gente, sensato, coerente. Eles não poderiam passar informações falsas ou errôneas que com o passar do tempo a gente pudesse perceber que não faziam sentido. Então tem que ser espíritos de muita elevação, né? Foram esses então que revelaram a doutrina espírita. Então eles sabem ensinar e orientar dentro das nossas possibilidades de aprendizado. Por isso que a gente vê que muitas vezes os espíritos dizem, olha, quanto a esse ponto, é tudo que nós podemos dizer por enquanto. Então, muitas questões do Livro dos Espíritos, eles colocam um limite de revelação. Eles não falam tudo. Eles dizem que é aquilo que nós temos capacidade de compreender. Então, eles têm essa clareza, essa visão, esse discernimento, para saber até que ponto nós temos capacidade de receber. Porque vejam, a gente tem que imaginar que eles sabem muito mais do que nós temos aqui na doutrina espírita. A gente sabe que a doutrina espírita não tem um ponto final. Allan Kardec, ele sempre disse, a doutrina espírita vai ser um processo contínuo, ela vai ter ainda avanços, né? Nós já recebemos muitas informações, muitas, nós percebemos a hora que a gente toma contato com a doutrina espírita, mas não teve um ponto final. Então,
Isso que eles estão dizendo, revelaram para a gente aquilo que nós, na nossa maturidade espiritual, nós temos capacidade de compreender. Uma outra característica deles, com poucas palavras, passam conteúdos profundos, eles são muito sábios, muito inteligentes. Pessoal, me perdoe, nós vamos avançar um pouquinho hoje do horário para tentar concluir esse item, tá bom? Essa parte da escala espírita. Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso e então nos oferecem o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar nesse mundo. Então, se um espírito superior encarna na Terra, é lógico que é um missionário, ele não tem necessidade de reencarnar na Terra. Ele não deveria sofrer expiações mais. Então ele encarna, às vezes, de livre e espontânea vontade para nos ajudar. É um missionário, né? Ele até coloca aqui, missão de progresso. E até difícil para a gente, se vocês perguntarem, fala o nome de um espírito superior. É difícil, né? Eu creio que a gente pode estar assim, falhando se a gente apontar um nome, né? Nós temos missionários, né, muito elevados, que nem a gente conheceu Francisco de Assis, um Buda, mas não sabemos afirmar se ele é um espírito superior, se ele é um espírito benévolo, se ele é um espírito... Então, assim, eu creio que não adianta a gente querer fazer uma especulação desse tipo, né? Mas que são espíritos altamente elevados que eventualmente encarnam em mundos atrasados para ajudar o progresso desse planeta, né? Bom, e agora a gente chega então à primeira ordem, os espíritos puros, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma colocação, né? Marcela. Vixe, tenho muito para evoluir então. Estamos juntos, Marcela. Realmente a hora que a gente vai lendo essa classificação aqui, a gente vai percebendo, né, que temos muito ainda que caminhar, pessoal. Eu acho assim, nós não podemos se sentir desanimados, nós já evoluímos muito. Porque eu sempre analiso uma questão seguinte, quando a gente vê na Terra espíritos matando a troco de nada, né, tirando a vida do semelhante com crueldade, nós já deixamos de muito tempo essa fase, né? Então nós já evoluímos bastante. Mas é lógico que a hora que a gente lê essas definições de bons espíritos, a gente percebe o quanto falta ainda. Mas nós estamos caminhando, nós estamos evoluindo, né? Veja bem, outra coisa muito boa, nós desejamos bastante o bem. Se a gente analisar o dia de 24 horas, eu creio que a gente pensa mais no bem do que em coisas más, né? Vocês não concordam? A gente deseja mais o bem, a gente pensa mais no bem, mas de vez em quando temos aquelas, né, falhas ainda, orgulho, egoísmo, rancor, raiva, né? Então é isso aí que mostra que nós somos imperfeitos ainda. A Natália Silva, coitado de nós, não somos coitados não, Natália, nós estamos muito bem amparados, isso aí, chegaremos lá, né? Bom, vamos então ver agora a última classe dos espíritos puros. Item 112, ele vai dar os caracteres gerais primeiro. Nenhuma influência da matéria. Olha só que legal. Agora nós vamos falar de uma ordem de espíritos que nós vamos só sonhar um pouquinho aqui, que é muito distante, né? Então, veja bem, nenhuma influência da matéria, porque os bons espíritos, diz lá, predominância do espírito sobre a matéria. Agora, espíritos puros, nenhuma influência da matéria. Quer dizer, se eles encarnam, eles não estão sujeitos ao erro. Dá para imaginar uma coisa dessa? Um espírito puro que encarna na Terra não vai errar. Não tem chance de errar. A matéria não interfere em nada, ele chega com o seu potencial, com a sua bagagem, e ele só vai fazer o bem. Vamos já adiantar desde já, né? Conhecemos um espírito puro na Terra, né? Pelo menos que a gente sabe, que foi Jesus, o nosso maior modelo e guia, como diz o Livro dos Espíritos, né? Jesus é um espírito puro, nessa condição aqui. Então, quando ele veio na missão sublime entre nós, ele não iria falhar, não tinha possibilidade de falha, porque ele já chegou nessa superioridade altíssima de elevação, na perfeição que nós vamos ver aqui, né? Então diz lá, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens.
Então, nenhuma influência da matéria, né, chegaram ao ponto de viver a vida verdadeira. Porque imagine vocês, Deus nos criou espíritos para vivermos a vida espiritual, que é a nossa vida verdadeira. Então a gente começa a vir para os mundos materiais, encarnando, para progredirmos. Então a gente vai encarnar, reencarnar muitas, milhares de vezes. Para quê? Para que a gente chegue à perfeição. Quando a gente chega na perfeição, me desculpe aqueles que gostam muito dos mundos materiais, não vamos ter mais necessidade de mundos materiais. Vamos viver a vida espiritual. Então Jesus já vive essa vida verdadeira, a vida do Espírito. Ele só encarna se ele sentir muita necessidade de ajudar, né, como ele veio entre nós. Tá? O que mais aqui? Bom, vamos ver então agora, só para finalizar, né, o item 113 que fala lá classe única. Tá? A Natália aqui comentando, né? Graças a Deus temos auxílios infinitos dos Espíritos. Se não fossem por eles, né? Verdade, né, Natália? Agradecemos muito o quanto a gente recebe de ajuda constantemente na nossa vida, né? E a Maria Helena Butião também, ótimo, né? Avançar, melhor nos amamos, né? Quanto mais a gente avança, mais aprendemos a lei de amor, né? Mais estamos conectados com os Espíritos do bem aí. Então, para finalizar, número 113, primeira classe, classe única. Aqui é interessante, pessoal, porque vejam bem, vocês perceberam, né? Na terceira ordem, 5 classes, né? 5 níveis de espíritos, todos imperfeitos. Na segunda ordem, bons espíritos, 4 classes. Nas 4 classes são bons, mas tem diferenças entre eles. Agora, na primeira ordem, classe única, porque não tem diferença. Aquele que atingiu a perfeição já é perfeito. Não tem diferença, são todos, né, nesse nível de perfeição. Então diz aqui, os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Pessoal, aqui é muito importante, ó, ficar bem claro isso. Esses espíritos que atingiram esse nível de pureza, de perfeição, percorreram todos os graus da escala. Ou seja, foram como nós, passaram por mundos primitivos, passaram por mundos de provas e expiações, tiveram todas as nossas dores, tribulações. Não quer dizer que eles tenham que ter agido no mal. Veja bem, isso é um ponto importante também. Porque diz a doutrina espírita que tem espíritos, pelo seu livre-arbítrio, que pode ter percorrido o caminho do bem sem ter se ligado muito ao erro, ao mal. Eles podem ter sempre feito boas escolhas, mas tiveram que passar por mundos inferiores. Isso faz parte da evolução. Então, para ficar claro que não é nenhum privilégio de Deus para esses. Eles passaram por todas as provas que nós temos que passar também. E um dia, depois de muitas e muitas reencarnações, chegaram nessa condição de perfeição. Aí diz aqui, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações. Então nem provas não tem mais. Para eles já chegou no topo lá, né? Aí nós vamos ver aqui a seguir que eles gozam de felicidade inalterável. Essa felicidade, porém, não é de ociosidade monótona a transcorrer em perpétua contemplação. Dá para a gente imaginar felicidade inalterável? É aquela felicidade que não muda nunca, é sempre feliz. Porque aqui no mundo do planeta, nós temos alguns momentos de felicidade, aí já vem a dor, o problema, né, a dificuldade, aí volta lá um momentozinho de felicidade, mas esses espíritos já conquistaram pelos seus méritos a condição de viver em harmonia perfeita com Deus. Só felicidade inalterável, né, difícil até para a gente imaginar. Diz também que não significa ociosidade, né? Aquela imagem simbólica dos anjos tocando harpa lá para Deus, né? Lógico, uma figura aí, né? Só para ingênuo até. É lógico que esses espíritos, quanto mais evoluídos, mais incumbências eles têm para, nós vamos ver aqui, né? Trabalhar em harmonia com Deus.
Aí o que fala aqui, ó, finalizando já. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Nossa, é muito elevado isso, né? São ministros de Deus. Vocês já pensaram o que é isso? Eles têm contato constante com Deus, recebem as ordens de Deus e põem em prática. E aqui diz, ó, manutenção da harmonia universal. Gente, o que significa isso? Eles trabalham para a harmonia do universo. Olha que coisa grandiosa demais, né? Executam as ordens de Deus para que haja harmonia no universo. Eles são os chamados anjos, arcanjos, né? Que sempre a humanidade imaginou que fossem seres criados, privilegiados por Deus, né? E só para finalizar, então, eu me lembrei, né, de um livro de Emmanuel. Eu quis trazer para a gente ver a concordância, né, das informações da doutrina espírita. Emmanuel tem uma frase maravilhosa que ele tem no A Caminho da Luz, um livro excelente, eu recomendo, se alguém não leu, vale muito a pena. Nesse livro, A Caminho da Luz, ele diz assim: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema planetário existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Gente, é espantoso ler uma coisa dessa, né? Existe uma comunidade, muitos espíritos puros como Jesus, que comandam os sistemas planetários, comandam as coletividades de cada planeta, as humanidades de cada planeta. Porque olha como faz sentido. Jesus, nós sabemos que é o governador espiritual da Terra. Em outros planetas tem outro espírito puro que comanda também. E eles acompanham essa humanidade desde os seus primórdios até que essa humanidade atinja aqueles níveis de elevação. Jesus está acompanhando o nosso processo até hoje, está nos encaminhando para esse processo de transição, para a regeneração. Tem o seu amor, a sua dedicação desde os primórdios da Terra. E essa comunidade se reúne para traçar as leis, a harmonia dessas galáxias, desses sistemas. É algo assim espantoso, está muito longe de nós, né? A gente fica maravilhado na hora que lemos umas informações dessas. E assim então, meus amigos, a gente vai concluindo esse estudo aí da escala espírita, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem alguma colocação aí para completar. A irmã Ana Silva diz aqui: um exemplo, Emmanuel, pelo que se percebe, ele não pertence aos espíritos perfeitos. Ele reencarnou, missão ou vontade? Sei que a resposta não pode ser direta, mas mais ou menos, deixa eu ver aqui, peraí, pulou. Mas mais ou menos como acontece? Ele me passava uma certa perfeição, assim como Joana de Anjos, Dr. Bezerra de Menezes, né? Então, Lana, é aquela questão que eu já falei um pouco atrás, né? É difícil, né, a gente falar, como você mesmo já citou até aqui, né? A condição que está cada espírito, né? O que a gente pode perceber de Emmanuel é que ele avançou muito, né? Lógico que ele mesmo diz que ele não é um espírito, né, de altíssima elevação. Porque tem uma colocação dele, não me lembro onde, mas lembro a colocação, que ele fala mais ou menos assim: os espíritos da minha esfera ainda estamos estudando o princípio inteligente, ele fala isso. Então quer dizer, se ele está colocando isso para nós, ele está se colocando humildemente numa condição de que não tem uma elevação tão alta, né? Nessa assim de muito elevado, por exemplo, um espírito superior. Não, é ruim até falar, né? Mas ele, pelo que diz, passa essa impressão. Mas é lógico que Emmanuel é um espírito muito evoluído. Nós percebemos Allan Kardec sempre fala, analisa a linguagem. Quando nós lemos os livros de Emmanuel, que ele interpreta o Evangelho, a gente percebe uma lucidez, uma sabedoria para interpretar os textos evangélicos, que a gente percebe a elevação desse espírito. Agora, daí a dizer, né, se é uma condição, se é outra, aí não dá para a gente entrar em detalhes, né, Lana?
A Natália dizendo aqui também, quando achamos que tudo está fora de controle, porque para nós está em desequilíbrio, né, as ações nossas, é que na verdade está no controle. É isso aí, né, Natália? A Marcela, fiquei imaginando a sensação vibratória de estar perto desse espírito. Nossa, Marcela, eu fico aqui sempre pensando como deve ter sido para aqueles que conviveram com Jesus, né, na época que ele estava aqui entre nós. Que emoção, né? Eles diziam que era algo assim, eles eram atraídos para Jesus, né? Quando Jesus ia falar, ia subir ao monte, passava por... Por isso que Jesus, onde ele andava, ia uma multidão atrás dele, eles não sabiam nem explicar, era arrastado por aquele amor, por aquela vibração. Para a gente ter uma ideia, até o Chico, né? Eles dizem que quando chegavam perto do Chico, as pessoas às vezes choravam de emoção, porque é aquela vibração de amor, né? É muito assim, muito além daquilo que a gente está acostumado no nosso normal, né? Tudo bem até aí. Então, pessoal, enquanto isso, se alguém quiser colocar mais alguma coisa, vou dar 2 recadinhos. Como falei no início, não sei se todos já tinham conectado, nós vamos dar uma pausa aí de 2 semanas, tá? Que é Natal e Ano Novo. E aí, se Deus permitir, né, vamos voltar no dia 7 de janeiro, a gente retorna os estudos. Eu sei que às vezes alguém pode viajar e tal, mas vamos tentar retomar para não esfriar muito, né? Então, 2 semanas de pausa e dia 7 a gente retorna. E um outro recadinho, eu quero fazer mais um convite para vocês, que já estão cansados de me ouvir também, mas aqueles que quiserem, domingo próximo, dia 20 agora, né, às 19 horas, nós vamos realizar mais uma live lá pela SEAC de Ribeirão Preto. Eu até divulguei no Face, eu creio que a maioria já viu aí, né? Nós vamos falar um tema sobre Jesus e a lei de amor, né? É um tema bem propício aí para a época de Natal, né? Então, convido vocês, aqueles que puderem, que quiserem, então domingo dia 20 às 19 horas, não é às 20 não, às 19 horas, tá bom? Tudo bem assim então? Deixa eu ver se tem mais alguma colocação aqui. A Marcela respondendo para a Natália, é isso aí, né? Nenhuma folha cai da árvore se não for a vontade de Deus. Legal. Bom, pessoal, então nós vamos assim encerrando. Quero pedir desculpa mais uma vez por ter avançado um pouco aí do horário. Agradeço muito a companhia de vocês, a participação de vocês. Eu quero desejar um Feliz Natal, com muito amor, com muita paz. Pode ser que para muitos seja um Natal diferente, né? Pode ser que seja um Natal sem muitas pessoas amadas, queridas da nossa família. Mas quem sabe pode ser um Natal de mais reflexões, de uma proximidade maior com Jesus, que é aquele principal, né, do Natal. Quem sabe a gente pode ter um Natal aí de mais reflexões, né, mais voltado para Jesus. Então desejo de coração um ótimo Natal, um 2021 com muita paz, que venha 2021, né, trazendo aí, quem sabe já logo de início a vacina que tanto esperamos, uma certa tranquilidade, e que a gente possa ter tirado muitas lições desse ano de 2020, que foi um ano desafiador, difícil, mas que nos ensinou muito. Tomara que a gente tenha aprendido muitas lições com esse ano e que nós possamos retornar aí então buscando conhecimento, buscando compartilhar nossos estudos logo no início de 2021. Tá bom? Um abração a todos, muita paz, fiquem com Deus, até a próxima, até janeiro então, ou até domingo para aqueles que quiserem e puderem. Valeu? Um abração, gente, até mais, fiquem com Deus.